Olá, turma da Radiologia, iniciando mais uma videoaula de anatomia, fisiologia e patologia. Hoje é a nossa terceira aula e o assunto da nossa aula de hoje é cintura pélvica, ou também pode ser chamado de quadril. Muito bem, o que é a cintura pélvica ou quadril, né? Então, a cintura pélvica, ela é formada por três ossos, sendo eles quadril direito e quadril esquerdo, né? E um osso aqui, ó, que é o osso da coluna, chamado de sacro, tá? Então, a cintura pélvica, ela faz parte do esqueleto apendicular, mas ela vai se articular com o esqueleto axial, né? Como nós vimos nas aulas anteriores. Então, a gente tem aí a união desses três ossos formando a cintura pélvica. Então, ela vai se articular. Então, a gente tem aqui três articulações importantes, que nós vamos continuar falando na próxima aula, mas eu já quero aqui colocar para vocês, né? A articulação sacroilíaca, entre o sacro e o osso do quadril, essa região chamada de ilho. Articulação coxo-femoral, entre o fêmur e o quadril. E a articulação cínvice-púbica, que é a que vai ligar aqui, ó, anteriormente, quadril direito e quadril esquerdo, tá? Muito bem. A cintura pélvica, também popularmente chamado de bacia. Por que bacia? Porque se a gente parar para observar, a impressão que dá é que isso aqui é uma bacia mesmo, onde todos os órgãos, né, ficam guardados, ficam protegidos aqui dentro dessa bacia. Então, se deu esse nome porque se imaginava que fosse, né, uma bacia grande, onde a gente coloca um monte de coisa dentro, né? Então, essa é a ideia aí do autor que se deu esse nome. Então, pode ser chamado de bacia de quartos, de cadeira, né? Vulgo bacia. Então, tem esse nome porque ela parece mesmo, ó, uma grande bacia, onde os órgãos, bexiga, né, útero, vão estar armazenados aqui, parte do intestino, vão estar guardados aqui, armazenados e protegidos por essa cintura pélvica, tá? Então, lembrando que ela é a união do sacro, que é o osso da coluna, esqueleto axial, do quadril direito e esquerdo, né? E formada aí também, né, a gente pode observar aí, então, o fêmur, né, que é o osso onde vai participar aí dessa articulação importante. Então, a gente tem a articulação sacroilíaca, articulação coxo-femoral e a articulação cínvice-púbica. Tá unindo aqui quadril direito e quadril esquerdo. Então, vamos lá. O osso do quadril, né, que é o osso que forma aí a bacia, eles são dois. Então, a gente tem quadril direito e quadril esquerdo. E ele é a junção de três ossos, ó. Quando a gente nasce, ainda na nossa infância, bebezinho, esses ossos ainda eles não estão totalmente unidos, não está totalmente junto, né? Então, por isso que hoje, quando a gente olha, a gente imagina um quadril só, né? Um osso só, mas na verdade ele é a união de três ossos. E então a gente vai nomeá-los ele aqui, ó. Ilho, essa parte maior aqui que eu tô vendo no meu desenho em amarelo, tá? Ou também chamado de ilíaco. Aqui à frente, ó, anterior, né, superior, o pubis, por isso que a gente fala região pubiana. E inferior aqui, ó, o isquio, também chamado de isquiana. Então, a gente tem três ossos formando um osso só, que é o osso do quadril. Quadril direito ou quadril esquerdo. Qual que é a função do quadril, né? Sustentar e proteger esses órgãos aqui, ó. Os órgãos pélvicos, bexiga, genitais, né? No caso das mulheres aí a gente tem a proteção, né? E o abrigo do útero que vai crescer, que vai se dilatar no desenvolvimento do feto, né? No bebê. Então, o quadril, a união dos dois quadris, né? Quadril direito e esquerdo, forma o que a gente chama de bacia, tá? Ou cintura pélvica, anatomicamente correto. Então, o quadril é um osso par, então tem direito e esquerdo, plano e irregular, tá?
Então, ele é constituído por 3 porções: ilho, isquio e pubis, tá? Ele tem 2 faces, a face interna e a face externa, ó, que tá do lado de lá. Eu não consigo ver nessa imagem, mas vai ter imagens aqui que eu consigo visualizar melhor, tá? Muito bem, então lá, o ilho é a maior parte do osso do quadril, tá? Ele abriga a maior parte. O professor Moacir vai trabalhar com vocês em técnicas e ele vai falar muito dessa parte aqui, ó, chamado de crista ilíaca. Essa crista ilíaca, ela é fácil de ser apalpada, principalmente nas pessoas mais magrinhas, a gente consegue sentir essa crista ilíaca aqui, tá? Então, olha, se eu pegar, né, o esqueletinho aqui para mostrar para vocês, ó. Então, eu tenho quadril, né, direito e esquerdo. Opa, vamos ver se ele me ajuda aqui. Quadril direito e esquerdo, ó, tá? Então, essa parte superior aqui, ó, ela é chamada de crista ilíaca. O professor Moacir, quando for dar técnicas para vocês, ele vai falar para vocês que a gente vai apalpar, né? A gente vai localizar essa crista ilíaca. E ela é uma base de parâmetro para a gente colocar o chassi. Então, muitas vezes vão ser colocados para cima, outras vezes vão ser colocados para baixo. Então, ele é um ponto de referência anatômico muito importante aí para a produção de imagem. Então, a gente está vendo aqui, ó, que a bacia, né, ou seja, a cintura pélvica, ela é formada por quadril, direito e esquerdo, né, e o osso, ó, da coluna, que é o sacro, tá? Então, a gente vai ver que essa maior parte do quadril é chamado de ilho. Por isso aqui, crista ilíaca. Então, ó, crista ilíaca, ilho, tá? Depois a gente tem essa região aqui, ó, pubis, tá? E isquio aqui embaixo, ó. Então, eu mostrei aqui no meu esqueletinho pra vocês terem uma noção. Muito bem. Então, nós temos o ilho, a crista ilíaca, que é um ponto de referência anatômico, de localização, né? Nós temos aqui a fossa, que é essa depressão que há no osso, fossa ilíaca. Aqui na frente, ó, eu tenho 2 pontas, crista ilíaca antero superior, crista ilíaca antero inferior, tá? Porque superior tá em cima, inferior tá embaixo. Então, ilho, tá? Esse osso que tá em amarelo, maior parte do osso do quadril é formado pelo ilho. Muito bem. Depois a gente tem o isquio e o pubis. O isquio, ó, ele é localizado, então, na parte inferior e anterior, tá? E ele vai se unir ao pubis, anterior, superior, ó. Então, o isquio é voltado, né? Tem uma espinha, ó, espinha isquiática. Vou mostrar aqui no meu boneco pra vocês, no meu esqueleto aqui, ó. 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 Tá vendo? Espinha isquiática, ó. Tá, ó. Posterior, tá? E a união do ilho com o pubis, a gente forma aqui, ó, um forame, chamado de forame obturado, ou por alguns autores, também conhecido e chamado por forame obturador, tá? Muito bem. Então, aqui, ó, a gente tem nessa imagem, para mostrar para vocês, que eu tenho quadril, tá? Quadril. Então, eu tenho quadril direito e esquerdo. Aqui no quadril, a maior parte dele, ó, ela é chamada de ilho. Então, no ilho, eu tenho a crista ilíaca, que eu consigo apalpar. Uma depressão chamada de fossa ilíaca. Tá? E aí, eu tenho aqui as 2 espinhas. Espinha antero superior e espinha antero inferior. Bom, na fossa ilíaca, né, no osso do ilho, eu tenho aqui, ó,
uma cavidade, né? Uma cavidade aonde é chamada de acetábulo. O que é o acetábulo? O acetábulo é um local onde vai receber a cabeça do fêmur, tá? Vai se articular aqui, ó. Como que é o nome dessa articulação aqui mesmo que eu falei pra vocês? Articulação coxo-femoral, tá? Coxo-femoral, uma articulação importante que vai se ligar a cabeça do húmero, o osso da coxa, né, ao osso do quadril. Muito bem, e aqui pra frente, ó, eu tenho a outra parte do osso do quadril, que é chamado de pubis. Também vai ser muito ponto de referência anatômico para vocês aí fazer as incidências, tá? E embaixo, ó, eu tenho o osso isquio, tá? Então, corpo do isquio. Então, se eu perguntar para vocês, o quadril, ele é formado por 3 ossos. Quais são eles? Ilho, isquio e pubis, tá? No ilho, o que eu tenho de importante? A crista ilíaca, ponto de localização. Eu tenho a cavidade chamada de acetábulo, que vai ter uma articulação importante, né? Eu tenho a junção do isquio e do pubis, formando um forame obturado ou forame obturador. O mesmo do lado direito é o lado esquerdo, né? A gente tem as mesmas estruturas, ó. Então, a união do quadril direito e esquerdo, mais o osso da coluna, o sacro, forma a cintura pélvica. Muito bem, e aí eu tenho as articulações. Quais são as articulações? Sacro-ilíaca. Então, lembra que as articulações, ela sempre vai receber o nome dos 2 ossos que se ligam a ela. Então, sacro-ilíaca. Articulação coxo-femoral, tá? E aqui, ó, a articulação sínfise púbica. Porque eu tenho aqui, ó, o pubis sendo ligado por uma articulação. Então, sínfise púbica, tá? Muito bem. Aqui eu tenho o cóccix, que é um ossinho aqui, ó, que continua na coluna vertebral. Então, o que eu preciso guardar aqui? A espinha ilíaca supero-anterior, a espinha ilíaca antero-inferior, forame obturado ou forame obturador, né? E as articulações. O pubis, então, ó, eu tenho ramo. Eita, essa seta tinha que estar mais pra cá. Então, o pubis, ele é um osso, né? Do quadril anterior e ele vai ter 2 ramos, ó, superior e inferior. E ele vai se unir ao isquio formando o forame obturado ou forame obturador. Então, mais uma imagem, né, ó. Ilho, crista ilíaca, fossa ilíaca, acetábulo, pubis e isquio, tá? Ó, que imagem bonita essa, né? Da cintura, da pelvis, né? Ou cintura pélvica. Então, a gente tem aqui, ó, crista ilíaca, fossa ilíaca, acetábulo, pubis e isquio, né? A união do pubis e isquio forma o forame obturador. Aqui eu tenho o sacro, né? O cóccix, fazem parte aqui, ó, da coluna, né? Do esqueleto axial, tá? Muito bem, ó. Então, aqui é uma imagem radiográfica para a gente ir treinando o nosso olhar, né? Então, eu tô vendo aqui um quadril só. Nesse caso aqui, o médico pediu para ver o quadril esquerdo ou quadril direito, né? Então, o que eu tô nomeando aqui, ó? Número 1, ó, é o acetábulo, que é a cavidade do quadril, onde vai receber o osso, ó, do fêmur, tá? Então, acetábulo. 2 é a cabeça do fêmur. Fêmur a gente vai aprender na próxima aula, então se liga aí nesses nomes porque a gente vai rever. Então, cabeça do fêmur aqui, ó, número 2. Número 3, trocânter menor. Segura aí que essa aí é o assunto da nossa próxima aula, né? Trocânter maior, trocânter menor, corpo, né, do fêmur. E aí o que interessa para nós aqui, ó, 8. O que é o 8, ó? Ramo superior púbico, né?
Aqui, forame obturador ou forame obturado, tá? 9, sacro. 10, aqui, ó, crista ilíaca ou asa ilíaca, tá? Então, a gente já ir fixando aqui a imagem radiográfica. Aqui, ó, então a gente tá vendo agora aqui quadril direito e esquerdo. Então, nesse caso aqui, o médico pediu, ó, direito e esquerdo, tá? Então, o que que eu tô vendo aqui, ó, que legal? Eu consigo ver aqui a articulação, ó. Como que é o nome dessa articulação aqui mesmo? Vou dar um tempo aí. Responde pra mim. Sacroilíaca. Então, eu tenho quadril direito, quadril esquerdo. Ilho, crista ilíaca. Fossa ilíaca, né? Aí eu tenho aqui, ó, o acetábulo. Aí eu venho aqui, ó, pubis, isquio. As articulações importantes agora: sacroilíaca, coxo femoral, sínfise púbica, forame obturado, forame obturador. Tá? Existe diferença entre quadril feminino e masculino, tá, gente? Por que tem essa diferença anatômica? Um simples fato: a mulher é progenitora, ela vai gestar, ela vai ser gestante, ela vai desenvolver um novo ser dentro do seu ventre. Olha que bonito isso. Então, as mulheres, elas vão ter um quadril mais alargado, mais baixo, mais aberto. Os homens que não têm função, então, progenitora, não tem função de gerar um indivíduo dentro do seu ventre, ele vai ter um quadril mais comprido, tá? Ele vai ter um quadril mais fechado. Então, nessa imagem, ó, eu consigo diferenciar um quadril masculino de um quadril feminino. Parece que ele tem as asas, né? Falando assim, ó, as asas abertas, né? Então, um quadril, ó, mais aberto, tá? Olha aqui esse círculo aqui, ó, pélvico, como ele é grande, né? Pra quê? Pra receber o bebê, pra gestar, né? Olha aqui o do homem. Então, essa aqui é um quadril masculino, esse é uma cintura pélvica masculina, uma cintura pélvica feminina. Ele é mais alongado, ó. Tá? Então, aqui a diferença, ó. Existe um ângulo aqui, né? Um ângulo de 90 graus, ó, ele é mais circular. Aqui, ó, pelve, né, masculina, ó, tá? Esse ângulo de 90 graus é menor de 90, ó, tá vendo? Então, tem diferença. Porque, olha essa imagem que legal aqui, né? A gente precisa aqui, então, ter um local para onde esse bebê aí vai se desenvolver, né? O feto vai se desenvolver até virar um bebê, certo? Bom, aí agora eu vou fazer uma sequência de imagens radiográficas que estão alteradas, né? Então, olha aqui nesse acidente, ocorreu então, ó, a lesão e o rompimento, ó, da articulação. Como que é o nome dessa articulação? Sínfise púbica, ó, se abriu, né? Desgrudou aqui, um acidente grave, tá? Olha nessa imagem aqui, ó. E aí, qual foi, né? O que que fez aqui para consertar isso? Então, uniu aqui, ó, o pubis, tá vendo? Ó, pôs uma haste e colocou pino, ó, tá? Aqui, ó, uma outra imagem, ó, que fraturou aqui a crista ilíaca, ó, a asa ilíaca, fraturou tudo, ó. Fraturou aqui o pubis, ó, né? Fraturou o pubis, fraturou o ilho, tá vendo? Fraturou aqui também a articulação. Aqui também, ó. Tá? Ó. Nesse caso aqui, ó, fraturou também pubis, ó. Certo, gente? Bom, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Gratidão. O que que a gente precisa guardar? 3 coisas importantes. Primeiro, quantos ossos formam a cintura pélvica? 2 quadril, né? 2 quadris e o sacro, que faz parte da coluna vertebral. As 3 articulações importantes: sacroilíaca, coxo femoral e sínfise púbica. Além disso, eu preciso saber que o osso do quadril, ele tem 3 partes: ilho,
isquio e pubis. A união do ilho, do isquio e do pubis forma um quadril. E a união ali, ó, do pubis com o isquio forma um forame, forame obturado ou forame obturador. Lembrando que na sínfise púbica, a região pubiana é uma região de localização anatômica para incidências radiográficas e a crista ilíaca também, certo? Gente, um beijo para vocês e até a próxima!